A paz do Senhor, bom dia, bom dia. Passa essa manhã para deixar uma palavra de Deus para você, uma palavra de fé e esperança. E quero te falar uma coisa: Deus está no controle de tudo, tudo vai dar certo conforme a vontade do Senhor e o querido Senhor. Profetizo nessa manhã de hoje toda sorte de bênção vindo sobre a sua vida. E tem mais: Deus, Ele não chega nem antes e Ele não vai chegar depois. Ele vai chegar no tempo certo, na hora certa, para te favorecer. Muitas das vezes, Deus, ele se encontra em silêncio. E pensamos que Deus, ele não está nem aí para os nossos problemas. Porque ouvir Deus, ele escuta muito bem. Ele escuta além da ótica humana. Agora, responder os nossos questionamentos, as nossas perguntas, ele só responde quando ele vê que é o tempo certo de responder. Quando Deus não responde, bate em nosso coração uma angústia, uma tristeza, um desespero, desânimo, e tem pessoa que até entra em depressão. Mas nessa manhã, eu venho aqui na direção do Senhor falando para você, falar para você uma coisa: Deus, ele vê o que a humanidade não consegue ver. Do Senhor é o céu, é a terra, a sua plenitude e todos que nele habitam, diz a palavra do Senhor. Então, nessa manhã de hoje, a palavra que eu trago para você, a palavra do dia é: descanse. Vou repetir para você entender. Descanse. Bem sei que não é fácil descansar quando tudo está dando errado. Quando todos estão contra nós. Quando a perseguição está grande. A multidão está revoltada conosco. Mesmo, muitas das vezes, sem a gente fazer nada de errado. Alguém sempre se levanta para nos destruir. Mas mesmo assim, o Senhor diz nessa manhã, para você e para mim: filha, descanse. As portas estão fechadas, mas não esqueça que a chave das portas estão nas minhas mãos. E a porta que eu abro, ninguém fecha. E a que eu fecho, ninguém abre. Diz o Senhor nessa manhã, para mim e para você: Deus, ele não erra o endereço de ninguém. E ele não erra e não esquece de você. Ele não errou quando te fez, não errou quando te colocou no mundo, não errou quando te projetou. Você pode até dizer no momento de desespero: Deus, eu sou um projeto falido. Porque o Senhor me permitiu nascer? Porque o Senhor não me tira dessa terra? Eu não aguento mais, Deus, essa situação. Abacuque também chegou para Deus e fez essas perguntas. Senhor, eu oro, eu busco pela salvação do povo. O Senhor nem converte o povo, ainda me permite ver o erro desse povo, a destruição desse povo, o pecado desse povo. Deus, ele sabe o que faz. E Deus, ele só vai permitir você ver aquilo que você tem suporte para ver e não morrer. Deus só vai permitir você enxergar aquilo que você tem suporte para enxergar e não desistir de você mesmo. E não desistir do propósito que ele colocou no seu coração. E não desistir da tua casa, da tua família, dos teus sonhos e projetos. Se você não suportar, Deus, ele não permite você enxergar. Deus está te preparando para algo grande.
Quanto mais a bênção ela é grande, a luta também é grande. Vou repetir para você entender. Quanto mais a bênção ela é grande, a luta ela também é grande. A luta é de acordo com o que você vai receber da parte do Senhor. E você não está entendendo por que tanta enfermidade, porque as portas estão fechadas, porque o casamento está na situação que está, porque o filho, dia após dia, se torna rebelde. Por que tanta traição? Por que tanta covardia? Porque, Senhor, eu fiz tanto e hoje o que eu recebi é ingratidão? Porque eu ajudei tanto e hoje quem eu ajudei virou as costas para mim. Com Jesus não foi diferente. Jesus ajudou. Jesus amou. Jesus perdoou de uma tal maneira que quando ele estava na cruz, ali, servindo de mangação para os malfeitores, ele pediu ao Pai: Pai, perdoa. Perdoa eles porque eles não sabem o que faz, Pai. E mesmo assim traíram Jesus. Houve um julgamento entre Barrabás e Jesus. E foi feita uma pergunta para a multidão: liberto Barrabás, crucifico Jesus? Ou crucifico Jesus e liberto Barrabás? Foi feita uma pergunta. Prendo um ou liberto o outro? Liberto o outro ou prendo o outro? Enfim, você está entendendo o que eu estou falando. E sabe qual foi a resposta das pessoas? Liberte Barrabás e crucifique Jesus. E a Bíblia diz, a minha Bíblia diz, que a multidão estava lá, julgando, dando a palavra, julgando, dando a palavra e condenando o nosso mestre. Liberto Barrabás, crucifico Jesus? Ou liberto Jesus e crucifico Barrabás? Aí sabe o que disseram? Liberte Barrabás e crucifique Jesus. Será que naquela multidão não estava ali aqueles que Jesus curou, libertou e salvou? Será que ali no meio da multidão não tinha pessoas que Jesus teve de misericórdia e ajudou? Na sua vida, na minha vida não é diferente. A traição vem de pessoas que a gente menos imagina. De pessoas que talvez dormem do nosso lado. De pessoas que talvez comem na nossa mesa. De pessoas que talvez a gente abre nosso coração. De pessoas que a gente poderia ter confiança, ter aquela segurança e não temos. A traição geralmente vem de pessoas assim. Que está do seu lado e lhe trai. E adultera. E fala mal de você. E troca você por migalhas. Quantas mulheres hoje estão aflitas, tomando um remédio controlado, porque dedicou a sua vida a um homem. E esse homem trai ela. Esse homem não tem escrúpulo. Esse homem não tem o temor de Deus. Porque um homem que tem o temor de Deus, ele jamais vai trair sua esposa. Uma esposa que tem o temor de Deus, ela jamais vai trair seu marido. Porque o que Deus não vê, o que você não vê, Deus ele vê. O que eu não vejo, meu Deus ele vê. Quantas das vezes acontece isso? Quantas famílias estão sendo, aleluia, atacadas por adultério, por engano e mentira? E quantas vezes confiamos em pessoas, colocamos nossa casa, doamos nossa vida e nos trai. Mas Jesus é o único que nunca vai lhe trair. Nunca vai lhe decepcionar. E não se preocupe não, minha irmã. Se você está sendo vítima de adultério, eu vou lhe dar um conselho da parte do Senhor. Você tem tudo, todas as provas. E ainda a pessoa diz que é mentira. Deus está vendo. E vai chegar uma hora que a mão do Senhor vai alcançar essa situação e vai te favorecer. Não desista de Deus. Não desista de você.
Porque não vale a pena você desistir de você. Deus manda lhe dizer: levante, se cuide, se olhe no espelho e veja o quanto você é preciosa para Deus. Está sendo trocada por migalhas. O que o diabo tem para oferecer para o ser humano aí fora é migalhas. Mas você não é migalhas. Você é uma pedra preciosa. Se olhe no espelho e veja que mulher linda você é. Quem vai perder com isso não é você não, minha irmã. É Ele. Se você respeita, se você é uma mulher digna, se você é uma mulher de caráter, a mão do Senhor não vai pesar sobre a sua vida, não. Ele vai ter um encontro como teve com Paulo, com essa pessoa. Só descanse seu coração, continue orando, continue buscando. Ah, irmã Quitéria, sempre que eu toco no assunto, eu que passo por mentirosa. Mas Deus sabe que você está falando a verdade. O homem só vai mentir até o tempo que Deus permitir. Porque assim como Deus põe limite no mar, Deus põe limite em homem mau caráter também e em mulher mau caráter. Não sei por que estou entrando nessa área, mas Deus manda dizer para alguém que está sofrendo com traição e não tem força de se libertar desse relacionamento. Deus está entrando com providência e não peça misericórdia. Porque a mão do Senhor, quando ela começar a tocar, Deus não quer que ninguém o ajude. Porque Ele sabe o que faz. Amém? Essa foi a palavra que Deus tocou no meu coração para deixar para você. E tome posse, se alegre nessa manhã, se olhe no espelho e veja que mulher linda você é. Porque a palavra do Senhor fala no livro de Provérbios: mulher virtuosa quem o achará. O seu valor excede mais do que o valor de uma pedra preciosa. Amém? Fica na paz do Senhor. Jesus lhe abençoe, hoje e para todo sempre.